Vem cá, você não tem noção do tamanho da bronca que tá rolando no Brasil, tá? Então, assim, a gente não precisa nem ficar inventando coisas, né? Tem gente que fala, o pessoal que fala na internet precisa ficar inventando coisa para dar clickbait. Meu amigo, olha essa matéria. Ex-secretário de Trump acusa a CIA de interferir nas eleições no Brasil. Nós precisamos falar que tem novas revelações. Veio ontem na Câmara dos Deputados, oficial isso aí. Então, já que é da Câmara dos Deputados, ninguém vai ser preso por falar isso. Outra coisa, você viu os recadinhos aqui da Embaixada Americana? Não, a Embaixada Americana só deu um recadinho que estão monitorando não só o Moraes, mas como todos os aliados do Moraes. E ainda mandou uma ameaçazinha pro Moraes. Eu preciso ficar inventando coisa? Tá na Globo News, tá no site oficial da Embaixada, tá no Metrópolis, tá dentro da Câmara dos Deputados. Meu amigo, a novela tá pegando fogo. Outra, Moraes foi acusado de violar legislação brasileira, a LGPD, para prender o pessoal do 8 de janeiro. Dá para sentir o cheiro de anulação dos processos, não é nem anistia mais, é anulação. E nós vamos falar sobre isso. Acha que tá pouco? Calma. A oposição diz que encontrou uma brecha, junto com os líderes, está mandando os líderes contra o Alcolumbre para forçar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, eles encontraram uma brecha e disse que é possível, superar a recusa do Davi Alcolumbre. E tem muito fundamento jurídico o que a oposição está articulando agora. É pouco? Não, você achou pouco? Tá bom, então tem mais. Imagina só, o Lula meio que expulsou todas as big techs do Brasil. Você acha que a gente está avançando para um autoritarismo, para um país retrógrado, atrasado ou não? O Lula disse, se vocês não quiserem ser regulados por mim, que saiam do Brasil. Está expulsando todo mundo agora. Você já imaginou, você, empresário, negociante, sem o WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram? Pois é exatamente isso que eles querem. É pouco? A Globo News mudou o tom. Não seremos mais de esquerda. Seremos agora um jornal mais à direita, vamos ser um jornal defensor da direita e nunca mais vamos falar o tal de extrema direita. Eles já não falam mais. Aí já foi bom para você, né? Deu para sentir a mudança de muita coisa. E aí, ainda, para variar, tem, né, o vice, o sênior da diplomacia, mandando um recado para o ministro Alexandre de Moraes. Eu não preciso inventar nada. É só mostrar para vocês o que está acontecendo. É só pesquisar, investigar e mostrar o que está acontecendo. Tá? Então fica aí que eu vou te mostrar tudo isso aqui. Hoje é dia 7 de agosto. Grava essa data. Faltam 30 dias. 7 de setembro é o dia, né? Sempre é um dia marcante onde o povo busca por independência, por liberdade. Então, dá uma olhada, tudo que está acontecendo. 7 de setembro é um dia onde o povo, com toda certeza, vai respirar mais aliviado, né? E vai comemorar o seu dia da independência. Vamos para cima? Vamos entender tudo que está acontecendo? Então, vem comigo e bora de matéria. Peraí. Esquece de se inscrever no canal, não? Isso ajuda pra caramba. A gente vai bater nossa meta de 2 milhões de seguidores até 7 de setembro. Vamos pra cima. Olha, o ex-secretário do Donald Trump, ele acusou a CIA de interferir, né, nas eleições do Brasil. Mike Pence, que é ex-funcionário lá do Departamento do Estado norte-americano, da CIA, né, do governo norte-americano, ele acusou a CIA, que é a Agência Central de Inteligência, de ter investigado o Bolsonaro, criar relatórios para poder enfraquecer o Bolsonaro e articular, né, contra as eleições aqui, né? Inclusive, ele usa argumentos sobre umas caixinhas brancas, que a gente ainda não pode falar, durante essa entrevista na Credem, e diz que teve tecnologia chinesa para interferir em tudo isso. A diferença aqui é que dessa vez
foi dito por um americano dentro da Credem, ou seja, uma comissão oficial da Câmara dos Deputados. E aí o interessante é que, será que redes sociais serão banidas por publicar isso? Será que o Metrópolis terá a possibilidade de concessão cassada? Porque quando a Jovem Pan ainda era de direita, e ela denunciou coisas nesse sentido, inclusive um tal de um argentino, pediram até a cassação da concessão da Jovem Pan. Agora, é o jornal Metrópolis, por quê? Porque é um dado oficial. E aí o grande detalhe é que agora não é um argentino, né? É um americano. Olha só, o Vinícius Carrion republicou isso aqui, ó. O ex-secretário de Donald Trump acusa a CIA de interferir nas eleições. O Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, durante o primeiro governo Trump, acusou a CIA, a Agência Central de Inteligência, de utilizar uma organização não governamental para interferir nas eleições do Brasil em 2022. A declaração aconteceu nesta quarta-feira durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a Credem, da Câmara dos Deputados. Escuta, se acontecer, literalmente, de 2026, dar uma guinada à direita, eu tenho até dó do que vai acontecer com esse pessoal da esquerda. Que aí vai ficar difícil, né, esconder todas as provas, né? Se hoje acusam o Bolsonaro de uma tentativa de golpe e abriram um precedente para isso, imagina amanhã se realmente alguém de direita vencer e for buscar provas. Aqui não vai faltar provas, segundo o Mark Pence e com o próprio governo americano investigando tudo isso. O bicho tá pegando. E aí a gente tem que analisar ainda. Os americanos estão de olho no ministro Supremo Alexandre de Moraes. Dá uma olhada nessa matéria que foi publicada aqui pelo Vinícius Carrion. Urgente. O subsecretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirma que eles estão monitorando de perto os aliados de Moraes e recomenda fortemente que não auxiliem o magistrado. Ele escreveu o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura, perseguição direcionada a Bolsonaro e seus apoiadores. Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lideram uma sanção global Magnitsky do presidente Trump. Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Ou seja, estamos de olho. Lembra daquele do Zorra Total? Tô de olho no senhor. Lembra disso? Então, é aí, né? Estados Unidos e a própria embaixada republicou já em português, tá? Ó, estamos monitorando a situação de perto, né? De perto. Olha, a grande verdade é que estão, né, de olho, sim. Deu repercussão, matéria do R7. Os Estados Unidos ameaçam aliados de Moraes a não apoiarem o ministro. Estamos monitorando de perto. E aí citou, né, a publicação da embaixada, que foi agora, ó, há 1 hora atrás, tá? Você consegue ver a publicação aqui, ó. Há 1 hora atrás, os Estados Unidos ameaçou os aliados do Moraes, Alexandre de Moraes, a não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes, do ministro. A publicação foi feita nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. O Globo também repercutiu: a Embaixada dos Estados Unidos ameaça aliado de Moraes. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta quinta-feira uma nova mensagem em suas redes sociais criticando o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Então, assim, quem compra briga aqui, né? Quem está do lado do ministro Supremo Alexandre de Moraes está comprando briga com os Estados Unidos, com os norte-americanos. É uma briga que vale a pena? Você acha que o Alcolumbre não está olhando isso de perto? Você acha que o próprio Hugo Mota não está olhando isso de perto? Você acha que alguns ministros do Lula, que estão no governo Lula, não estão olhando isso de perto e pensando: ser bobo, vou comprar essa briga não, que quem pode se lascar sou eu? Então, meu amigo, eu acho que até alguns ministros do STF vão recuar. O Barroso já deu sinais de recuo claros.
vamos estar acompanhando tudo isso, né? Essa novela tá interessante de assistir. Agora olha lá, você viu que saiu uma publicação que tá indo de leve ainda, né? Nos noticiários brasileiros, mas já estão começando a tomar um certo corpo aí. Moraes violou a Lei Geral de Proteção de Dados em investigação sobre o 8 de janeiro, diz relatório. Agora o negócio começa a ser documentado. O material produzido por jornalistas cita o uso de dados sensíveis da Justiça Eleitoral por gabinete do ministro. A equipe do ministro Alexandre de Moraes violou a LGPD durante as investigações relacionadas aos eventos de 8 de janeiro de 2023, segundo a organização norte-americana Civilization Works, que se define como defensora de valores liberais democráticos. O relatório foi produzido por David Agape e Eli Vieira e publicado na segunda-feira como uma reportagem no site Public, né? Segundo os relatos dos jornalistas, o gabinete de Moraes acessou irregularmente, dados biométricos e informações de redes sociais para investigar participantes da invasão dos prédios dos três poderes. Na prática, o que se diz sobre a ação do ministro Alexandre de Moraes e seus aliados é que eles simplesmente se baseavam na opção política dessa pessoa. A pessoa participou de manifestações e já tinha feito postagem nas redes sociais, era cadeia. 17 anos. Eles chegaram a errar nomes de pessoas e teve gente que ficou injustamente presa por mais de 21 dias de forma errada. Teve vendedor que foi para vender e aí eles olharam que esse cara tinha uma tendência pró-bolsonarista, mandaram para cadeia. Isso é justiça? Dá uma olhada no que o constitucionalista André Marceglia falou durante uma entrevista, né, que aconteceu no The Epoch Times. Acompanhe. Olha, eu inclusive tive acesso, né, ao material justamente para poder opinar juridicamente e digo que o que me causa é repulsa, né, como ser humano e como um advogado, um estudioso do tema, constrangimento de pensar que nós temos brotando na Suprema Corte, na nossa mais alta corte, uma ilegalidade desse porte, inclusive com requintes de desumanidade, como um dos assessores chega a dizer, inclusive, que cada réu terá o que merece, 2 pontos à prisão. Quer dizer, como é que essas pessoas eram capazes de julgar ou de avaliar ou de examinar com algum tipo de isenção esses casos? Agora, o grave é que parece que havia um núcleo, uma força-tarefa, um núcleo paralelo dentro da nossa mais alta corte que fichava ideologicamente os réus. Da mesma forma como na Segunda Guerra haviam os guetos, colocavam-se carimbos nas pessoas, parece que ideologicamente a nossa Suprema Corte, para julgar dessa ou daquela forma, fichava as pessoas a partir do comportamento ideológico ou da sua predileção política para dar a elas essa ou aquela destinação nas audiências de custódia. É realmente de assustar, porque primeiro que isso não pode ser um critério claro para se examinar, avaliar ou julgar alguém. Segundo, que é totalmente ilegal, inconstitucional e autoritário e censório você criar um núcleo paralelo dentro da Suprema Corte de acusação, uma espécie de dossiê para cada pessoa, para que elas possam ser acusadas. Isso não é tarefa de um juiz. Isso é tarefa, se muito, do Ministério Público. E ainda assim do Ministério Público ideologicamente cooptado. O Judiciário, criando uma espécie de núcleo força-tarefa, cooptando também as funções do Ministério Público e agindo de forma ilegal a partir da sua visão de isenção judicial, como também abarcando as tarefas do poder do Ministério Público. Nós temos uma completa irregularidade e esses processos todos são nulos. Essas pessoas todas estão sendo julgadas por juízes ou por um juiz que pré-julgou-as antes mesmo delas serem presas. Isso é totalmente... totalmente abusivo, só para não cortar a fala aqui do André Marceglia. Ou seja, simplesmente, né, nós estamos diante de um tribunal de exceção, né, aquilo que é amplamente rechaçado, proibido dentro da Constituição. E eu já tinha falado para vocês, desde quem me acompanha desde o início, desde 2023 eu falando, olha, estamos diante de um tribunal de exceção. E aí confirma tudo aquilo que eu tinha dito.
Mas vamos lá, pessoal. Vamos de novo ter que falar de impeachment de ministros do Supremo, né? Dá uma olhada. Hoje há uma divulgação, está circulando a nova, vamos dizer assim, estratégia da oposição em relação ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Você precisa saber, os senadores têm uma rota de fuga para a inércia. Mesmo se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentar arquivar o pedido de impeachment de Moraes, os parlamentares podem recorrer ao plenário com a maioria de 27 senadores e com o apoio de 41 senadores. A decisão final pode ser validada. Alcolumbre está encurralado, a saída para ignorar a vontade da casa. Passamos a pressão. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, existe o regimento interno da casa e existe, né, a legislação atinente, inclusive, ao processo do impeachment. É prerrogativa do presidente da casa, o que eu acho um absurdo. Eu já disse para vocês que eu apresentei uma PEC há muito tempo atrás, e nessa PEC a ideia é tirar o poder, né? Eu chamo, né, tem até um livro do qual eu escrevi, chama de A Pauta Negativa. Eu chamo de pauta negativa, que é quando o povo ou os eleitos pelo povo têm o poder de criar, né, leis, e aí uma única pessoa que não teve quase nada de voto trava tudo isso. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um presidente da República que recebeu 60 milhões de votos, ele põe em votação uma medida provisória. E aí vem um presidente do Senado, que via de regra a maioria recebe pouquinhos votos, tá? A maioria, sempre o Senado, por ser, olha só esse dado, é 3 senadores por estado. O Nordeste tem um monte de estado. Então o que acontece? Sempre os presidentes do Senado são do Norte e Nordeste. Via de regra, tá? Então eles conseguem ter um controle. Sempre o Senado está com um pé mais a left people, mais à esquerda. Por quê? Por causa dessa disparidade, tá? E devia ser proporcional, assim como os deputados, à população, tá? Mas não é. Então o que acontece? Vem um presidente, apresenta uma medida provisória de 60 milhões de votos, o presidente do Senado, que Davi Alcolumbre, se tiver, sei lá, 50 mil votos, 30 mil votos, não sei, mas com pouquíssimos votos, o presidente do Senado simplesmente, né, vai lá e bloqueia o presidente da casa, né, ou seja, bloqueia o presidente da República, quer dizer. Mas olha só um detalhe, tá? A Lei 1079 trata do impeachment, né? Trata do regimento interno do Senado. Ela confere exclusivamente ao presidente da casa a competência para avaliar se a denúncia, né, é válida ou não é válida. E ele decide se ela vai ser arquivada ou se ela vai ser encaminhada. É o regimento da casa que diz isso. O que é o problema? Não tem prazo, né? Não existe definição de prazo para que ele faça isso. Ele pode engavetar, né? Na época, eu lembro que o pessoal chamava o Maia de engavetador geral da República, porque ele segurava um monte de pautas. Agora, caso o presidente do Senado arquivar algum processo, cabe recurso. E aí, nesse recurso, 27 senadores têm que assinar o recurso. E cabe à casa, através de 41 senadores, que é a maioria simples, né? 27 senadores é 1/3 da casa. Então vamos dizer, enquanto o Davi Alcolumbre só segura o processo, ninguém pode fazer nada. Se ele arquivar o processo, cabe recurso. E se for para o recurso, eu preciso de 1/3, que é 27 senadores. E se desses 1/3, metade, né, do Senado, que é 41, encaminhar o recurso e o recurso for aprovado, a denúncia segue para a comissão especial e começa o impeachment. E é exatamente isso. Está havendo uma pressão para que o Davi Alcolumbre, se houver, né, uma pressão dos Estados Unidos e resolver ceder, o Davi Alcolumbre ele vai arquivar e vai dizer pro STF, não, eu não coloquei impeachment contra vocês. Ele arquiva, e aí desse arquivamento fazem o recurso, 41, que já tem a maioria,
aceita. E se aceitar, aí anda o impeachment do ministro do Supremo, sem o Alcolumbre precisar colocar a assinatura dele. Mas aí é acreditar que o Alcolumbre está fechado com a oposição. Também não acredito que isso vai acontecer. Vem cá. Se tem um sujeito que tá a fim de afundar a República das Bananas, né? Tá querendo fazer a gente virar uma banana split, né? É o Lula. Olha, o Lula mandou recado. Se as Big Techs não quiserem regulação, que saiam do Brasil. Meio que expulsou as Big Techs. O Lula, né, só para você ter noção, criticou pontos da carta que foi enviada pelo governo dos Estados Unidos para justificar a imposição de tarifas. E um dos trechos, né, diz respeito à tentativa do governo, justamente, de regulamentar aqui as plataformas e a liberdade de expressão e a Big Techs. O Lula, né, vocês querem que eu coloque o áudio para vocês? Acho que não, né? O Lula falou, não, eu não admito que empresas americanas, o Trump não admite que empresas americanas sejam reguladas, mas vocês têm que entender, esse país é soberano, tem uma constituição, tem uma legislação, a nossa obrigação é defender isso e não existe outro mecanismo. Nós vamos regulamentar. Se não quiser regulamentar, ser regulamentado, saiam do Brasil. Agora vem cá, você imagina o impacto disso para a economia brasileira. Você já parou para pensar quantos dependem do WhatsApp para vender seus produtos? Né? Hoje mesmo, né? Minha esposa deu aquelas vontade de comer doce. Fui lá, olhei o WhatsApp de uma pessoa lá e falei, tá com os doces aí? Manda para nós. Entendeu? O cara vem, trouxe, saiu com o dinheirinho dele no bolso, o mototáxi ganhou dele e tá tudo bem. A economia movimenta. Agora vem uma quadrada, né? Não posso falar outra palavra. E diz, olha, saiam do Brasil. Imagina o Brasil sem Instagram. Achei o cara no Instagram. Procurei pelo WhatsApp e fiz a compra. Quantos dependem disso? Né? Quantos não vivem disso? Né? Então imagina o impacto que será para a figura vir e falar, não, saiam todos daqui. Você já imaginou se você acorda amanhã? Presta atenção. Já imaginou o caos? Se acordar amanhã e aí não tem WhatsApp, não tem Google, não tem Facebook, não tem eu aqui no YouTube para nós poder bater um papo? Já pensou? Pois é. Esse é o mundo dos sonhos que eles querem. E aí, detalhe, até a Globo tá doidinha, né, para mudar a regra. A Globo News mudará a linha editorial e dará uma guinada à direita de jornal. Segundo o jornal O Dia, a Globo, ela entendeu que ela tá à esquerda demais. Que ela, não, eu preciso agora me endireitar. Esse negócio de ficar de esquerda não dá lucro, não tá bom, eu preciso me endireitar, né? E aí, já não tá chamando ninguém mais de extrema esquerda, direita, nem nada disso. Agora, cá entre nós, você acha mesmo que a Globo é besta? Não é besta é nada. Você acha mesmo que a Globo não analisou todos os cenários e falou, olha, até um certo momento o que dava certo, eu estava do lado do sistema e o sistema estava à direita, à esquerda. Agora, a direita vai chegar com tudo. Eu tenho uma teoria de que isso aqui vai acontecer. O Donald Trump falou que não quer mais reeleição. Mas olha só, no seu lugar, ele tem a intenção de colocar J.D. Vance, que é o seu vice. O Trump apoia o J.D. Vance como sucessor e cogita uma composição com Marco Rubio, porto seguro para conservadores, tormenta para esquerdistas, aliados à ditadura. Você acha que isso aí foi um recado para alguém? Lógico que foi. Durante um evento oficial no auditório South Curve, né, na Casa Branca, o presidente Donald Trump cravou aquilo que já era esperado nos bastidores. Não quer ser candidato em 2028. Mas no seu lugar, ele indicou o nome de James David Vance, J.D. Vance, né? O J.D. Vance, atual vice-presidente da República, como nome favorito à sucessão dentro do partido. E aí vem cá entre nós. O J.D. Vance, o que se tem de discurso no bastidor é que ele faz o Bukele virar esquerdista, tá? O cara pega o Trump e põe no chinelo. Ou seja,
Ele odeia a esquerda, ele tem ranço com a esquerda. E aí eu te pergunto, será que a Globo já está apostando na vitória do Didi Vence em 2028? Ou já acha que o Trump já vai fazer, né, o estrago automático? A Globo, inclusive, começa a abolir o termo extrema-direita dos seus programas. E aí, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, o canal Globo News emitiu diretrizes para todos os seus âncoras e jornalistas. Não é mais para usar o termo extrema-direita. Agora, né, não pode mais falar extrema-direita, é para articular e colocar matérias sobre a direita. Não mais atacar o Bolsonaro. Deu para entender o bicho pegando? E aí vem uma matéria da Gazeta do Povo, ó, Vaza Toga, expõe o sistema chinês de morais no TSE e no STF. Aos poucos, né? O povo está sabendo tudo que está acontecendo, ou seja, eles estão sendo expostos. Então, meu amigo, aos poucos, ainda dá para ter uma certa esperança. As coisas estão mudando. E aí, inclusive, vamos falar de duas cartinhas que, há 6 meses, essas duas cartinhas eram impossíveis de serem feitas. 6 meses atrás. Não. Há 3 meses atrás, você não ia ver essas duas cartinhas, mas hoje você vê. Vamos olhar? Vamos lá. O Felipe Santa Cruz, que é o ex-presidente da OAB, ele fez uma postagem polêmica, né? Polêmica para não falar o mínimo. Ele falou que tinha que dar uma bala na nuca do Jair Bolsonaro, mas é amor, tá? Não pensem que é discurso de ódio, não pensem, né, que ele poderia estar, igual aconteceu no caso do Alexandre de Moraes, quando alguém escreveu alguma coisa lá, que poderia estar instigando o assassinato do Bolsonaro. Não, nada a ver não, é gente boa, tá? O que acontece? Dessa vez, já foi a maior ação já movida contra um advogado na história da OAB, pelo número de signatários e pela repercussão institucional envolvida. Ou seja, mais de 700 advogados, e eu ainda acho pouco ainda, assinaram uma representação contra o Felipe Santa Cruz para ele perder a OAB, né? Assim, é pouco ainda, tá? Porque a quantidade de advogados que tem, né? Mas assim, aos poucos, o povo já está cansando desse discurso deles, né? Aos poucos, esse discurso de ódio travestido de amor, de dar uma bala na nuca, uma boa pá, uma boa cova, não convence mais ninguém. A gente sabe que vocês não são turma de amor nenhuma. Pelo contrário, vocês pregam o fim de quem tem amor à família, de quem tem amor à pátria. Pelo amor de Deus. Quer saber de uma outra carta? Essa eu quero ver se você assina, tá? Ó, eu quero apresentar para vocês uma carta. Fique Barroso. Será que vocês assinariam? Porque o Barroso falou que quer sair da Suprema Corte. E eu vou sugerir vocês que assinem uma carta para que o Barroso não saia. Vocês assinam? Porque a carta diz o seguinte: fique Barroso. Uma carta aberta cobra que o ministro do STF não fuja da crise que ele criou. Espera para ver o que o Trump vai fazer. O Instituto Lexum divulgou nessa terça-feira uma carta pública ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, diante das informações de que ele estaria avaliando antecipar sua aposentadoria em 2025. O documento, que circula acompanhado de um abaixo-assinado virtual, faz um duro apelo. Fique, Barroso. Tenha coragem de assistir ao fim de tudo aquilo que você começou. Bom, o Instituto Lexus acredita que isso vai acabar. A manifestação vem à tona no momento em que o Supremo enfrenta sua mais dura, grave crise de legitimidade institucional, amplamente associada às posturas ativistas e politicamente engajadas de ministros como Barroso, frequentemente criticado por abandonar a função jurisdicional para adotar uma atuação com viés político e ideológico. Mas você sabe por que pode ser que o próprio Barroso esteja interessado em sair? Matéria do Opinião Espírito Santo.
Barroso, cuja família detém negócios nos Estados Unidos, avalia a renúncia do STF para evitar sanções e teme um efeito cascata da radicalização de Moraes. Você tem noção do impacto milionário que os ministros do Supremo terão, o impacto gigantesco que eles terão caso as sanções do Trump cheguem? Pois é, vai ser grave, vai ser tenso, tá bom? Pessoal, vamos lá. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Recadinho rápido para vocês aqui. Você já parou para pensar que no meio desse imbróglio todo, sempre é bom ter um plano B? Você tem seguro de vida? Você tem seguro de vida? Ou já pensou em fazer um seguro de vida? Acha necessário um seguro de vida para dar maior garantia e credibilidade para sua família? Pois é. E seguro liberdade? Você já parou para pensar em um seguro liberdade? Para pensar se o pessoal do 8 de janeiro já tivesse uma segunda residência, por exemplo. Já parou para pensar? Então, o que eu falo para vocês? O Uruguai hoje é a forma de você ter uma segunda residência, uma segunda cédula de identidade, um green card, mais barato e mais rápido de todos os países. E é logo ali. Se você precisar, hoje ou amanhã, atravessar do Brasil para lá, você atravessa em fronteira seca, tá logo ali. Imagina se os presos do 8 de janeiro, que para mim saíram para manifestar. Você imagina o vendedor de bandeiras que foi preso só porque um juiz foi lá e olhou uma postagem dele de 2018. Se ele não tivesse que sair do Brasil, fugir para a Argentina, para ser um ilegal lá, sem cédula, sem capacidade de arrumar um emprego, nem nada nesse sentido. Pois é um seguro de liberdade. Você chega num país com cédula, com possibilidade de abrir contas bancárias em dólares, não vinculadas ao seu CPF, sem contar da proteção que isso pode te gerar. Então, se isso é interessante para você, tá aqui, ó. Clica aqui na descrição, tá o link aqui. Aí, se é interessante, você já tem um patrimônio alto, constituir uma holding, estruturar o seu patrimônio, é de cá. Se você já acha que é mais interessante você ter a cidadania uruguaia, residência uruguaia e no futuro uma cidadania, uma liberdade a mais, um seguro liberdade, você clica em imigração, tá bom? Ó, tem um custo R$100 a consulta devido à quantidade de pessoas. A gente está ampliando aqui para poder ter mais gente para atender, mas está levando aí no mínimo umas 2 semanas para a gente poder conseguir marcar a consulta, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.